capítulo 4, versículo 14. E eu coloquei então, preparando pessoas para um momento como este. É baseado aqui em Esther 4,14. Porque se de todo te calares agora, isso aqui é Mardoqueu, Mordecai, dizendo a Esther do propósito dela. Porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E a pergunta de Mardoqueu foi: e quem sabe, se para um momento como este, se para uma época igual a esta, é que foste elevada a rainha? Foi uma pergunta que ele fez à sua filha adotiva, prima e filha adotiva Esther. Só que na verdade hoje eu não estou fazendo uma pergunta, eu vou afirmar: foi para um momento como este que eu e você nascemos e chegamos até aqui. Não é uma coincidência estarmos vivos neste momento da história. Esse momento, e nós vamos ver aqui no final dessa palavra, é o momento mais importante da história. A Bíblia diz que os anjos, eles queriam pregar o evangelho no nosso lugar, coisas que os anjos desejaram conhecer, mas a tarefa foi dada para homens e mulheres. Deus confiou para nós a grande missão, a grande comissão. E nós estamos vivendo em um momento ímpar da história. Algumas pessoas dizem: eu queria ter nascido na época de Abraão, na época de Moisés. Eu queria ter visto os milagres do Antigo Testamento. Eu queria ter nascido na época de Jesus, porque se eu tivesse visto os milagres de Jesus. E sinceramente, irmãos, assim, eu gostaria de ir lá e ver, mas viver naquela época não. Se tivesse o túnel do tempo, uma máquina do tempo, de volta para o passado, então eu queria pegar aquele carro lá do McFly, de volta para o passado, ver e voltar. Por quê? Porque eu entendo que foi para um momento como este que eu nasci. Eu nasci na cidade de Garanhuns, eu tive a família que tive, os pais, eu tive a igreja que eu frequentei, que o Senhor me colocou, os pastores que passaram pela minha vida, os lugares onde eu andei, Bolívia, Brasília, São José dos Campos, tudo isso faz parte de um contexto. Deus conduzindo a minha vida para que o seu projeto, para que o seu plano, para que o destino profético que Ele tem na minha vida se cumprisse. E eu estava chegando em Abreu e Lima, sexta-feira, e a BR-101, ali aquele trecho está horrível, muitos buracos, crateras. Se você cair no buraco daquele, você acaba tudo do carro, suspensão, pneu. E eu estava dirigindo, eu dizendo: como será, Deus, pensando comigo, me preparando para ir para o culto, para pregar essa mensagem. E eu: como será dirigir num país de primeiro mundo, onde o asfalto é todo inteiro, é um tapete bem sinalizado, os jardins, são muito lindos, é tudo muito bem cuidado. E eu pensando, eu queria ter nascido num país de primeiro mundo, pelo menos as estradas são melhores, E o Espírito Santo, na hora, eu nem sabia que na verdade isso ia até casar com a minha pregação. E o Senhor me disse: mas você não nasceu num país de primeiro mundo, você nasceu num país de terceiro mundo, porque eu tenho um propósito na tua vida aqui. Amém? Então nada na nossa vida é por acaso. Eu já li um livro 3 vezes chamado A Unção e o Propósito Profético, do pastor Marcelo Almeida. Irmãos, esse livro, sabe, marcou mesmo a minha vida. Porque a partir desse livro eu comecei a entender que nada na minha vida foi por acaso. Mas vamos orar.
Eu queria pedir que agora a gente orasse e que você pudesse agora se acalmar, que você não conversasse mais com ninguém, não fique se distraindo mais no celular, apenas para usar o seu celular para a Bíblia, ou quem sabe para anotar a mensagem, as passagens bíblicas. Mas vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, dependemos inteiramente de Ti. Eu peço a Tua graça, eu peço a Tua unção sobre nossas vidas, sobre este lugar, Senhor, e sobre esta palavra. Senhor, me dá autoridade, me dá poder, me dá graça para transmiti-la. Também eu oro pelos meus irmãos, para que eles tenham ouvidos de discípulos, ouvidos abertos, em nome de Jesus. Amém. Vamos para o capítulo 1 de Esther, irmãos, e vamos ver o exemplo negativo da rainha Vasti. Vasti é um exemplo a não ser seguido. Antes de nós falarmos sobre Mordecai, antes de nós falarmos sobre Esther, eu quero falar para vocês de uma mulher que falhou na sua missão. Ela não entendeu o seu lugar, ela não entendeu, o porquê dela estar naquele palácio. Capítulo 1, vamos ler o 10, 11 e o 12, e depois nós vamos ler o 16 até o 20. Todo mundo achou? Amém? Ao 7º dia, estando já o coração do rei alegre do vinho, mandou a Meumã, Bista, Arbona, Bigtá, Abagta, Zetá e Carcas. Nomes maravilhosos para se colocar em filhos, Lindos os nomes. Os 7 eunucos que serviam na presença do rei Assuero, que introduzissem à presença do rei a rainha Vasti, com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a formosura dela, pois era em extremo formosa. Porém a rainha Vasti recusou vir por intermédio dos eunucos, segundo a palavra do rei, pelo que o rei muito se enfureceu e se inflamou de ira. Antes da gente ler os próximos versículos, eu quero explicar esse contexto aqui. O rei estava numa festa, já tinha bebido, a Bíblia diz que ele estava alegre. Tem gente que quando bebe fica muito alegre, fica falante. E ele então diz: vão lá, tragam a rainha Vasti, para que eu mostre a beleza dela para vocês. Eu quero que vocês conheçam a minha esposa. Ela é uma mulher linda, e eu quero que vocês conheçam ela. Foram chamar a rainha e ela disse: não, eu não vou. Diga ao rei que eu não vou. E então disseram: rei, a rainha se recusa a vir. E então a Bíblia diz que ele se encheu de ira, se enfureceu. E então ele diz, chama os sábios e diz: o que é que eu vou fazer com essa mulher? Eu quero que vocês me aconselhem. Aquilo que vocês me disserem, eu vou fazer com a rainha Vasti. Isso está no verso 13, então eu não vou ler. Mas vamos ler então a partir do 16, qual foi o conselho que um dos sábios deu a Assuero. Então disse Memucã, na presença do rei e dos príncipes: a rainha Vasti não somente ofendeu ao rei, mas também a todos os príncipes e a todos os povos que há em todas as províncias do rei Assuero, porque a notícia do que fez a rainha chegará a todas as mulheres, de modo que desprezarão a seu marido, quando ouvirem dizer: mandou o rei Assuero que introduzissem à sua presença a rainha Vasti, porém ela não foi. Hoje mesmo, as princesas da Pérsia e da Média, ao ouvirem o que fez a rainha, dirão o mesmo a todos os príncipes do rei, e haverá daí muito desprezo e indignação. Se bem parecer ao rei, promulgue de sua parte um edito real, e que se inscreva nas leis dos medos e dos persas, e não se revogue, que Vasti não entre jamais na presença do rei Assuero, e o rei deu o reino dela a outra. Preste atenção nessa frase: e o rei deu o reino dela a outra que seja melhor do que ela, quando for ouvido o mandado que o rei decretar em todo o seu reino, vasto que é,
todas as mulheres darão honra a seu marido, tanto ao mais importante como ao menos importante. Vasti representa pessoas que não ocupam o seu lugar. A Bíblia diz, irmãos, que nós temos a beleza de Cristo. Assim como aquela rainha, ela era bela em extremo, extremamente bela. E ela tinha que resplandecer o seu brilho, a sua beleza. Mas ela se recusou a entrar na presença do rei e cumprir as suas ordens. Muitas pessoas estão assim. Elas nasceram de novo, elas têm o Espírito Santo, mas elas não estão ocupando o seu devido lugar. Jesus disse que assim brilhe, é o que Jesus está dizendo lá no Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, nós não vamos ler, mas eu vou citar. Jesus disse: assim brilhe, assim resplandeça as vossas obras diante dos homens, e glorifiquem ao Pai Celestial. Ou seja, meu querido, nós fomos feitos para brilhar, para resplandecer a glória de Deus. A Bíblia diz que uma candeia não foi feita para se colocar debaixo da mesa. Uma lamparina não foi criada para se esconder debaixo da cama. Jesus disse: é para colocar em cima da mesa, a fim de que ela brilhe e ilumine. Se você não ocupar o seu lugar, se eu não ocupar o meu lugar, não estaremos cumprindo o propósito e a vontade de Deus. Não basta só ser nascido de novo. Eu nasci de novo, eu vou para o céu e pronto. Não. Nossa vida nesta terra tem um propósito. E esta mensagem tem o objetivo de dizer que você tem um destino profético. Você e eu temos um chamado profético. Nós temos algo dado por Deus e não podemos nos recusar. Ela foi destituída. Pessoas que não ocupam o seu lugar têm um chamado de Deus. Deus derrama dons, Deus derrama talentos, e tem pessoas que se recusam. Não quero não. E o que foi que aconteceu, irmãos? Um dos sábios disse: rei, a desonra dessa mulher não só afeta ela é uma pessoa de influência. Vasti é a primeira dama do maior império da época. Antes tivemos o Império Assírio, caiu diante do Império Babilônico. O Império Babilônico caiu diante do Império Medo-Persa, que é esse aqui. Esse daqui é o império que se espalhou por todo o mundo naquela época. Então Vasti, ela não era uma mulher qualquer. O que Vasti dizia influenciava as mulheres. O que Vasti vestia influenciava as mulheres. Não tinha televisão, não tinha internet, mas a notícia se espalhava: a rainha está usando um brinco assim, assim, assim. As mulheres: então a gente também quer. Nem que seja uma imitação, mas a gente quer se parecer com a rainha Vasti. Por quê? Porque ela era uma pessoa de influência. Você, querendo ou não querendo, você influencia. Você influencia para o bem ou você influencia para o mal, mas você influencia. O Joel Comiskey, ele fez uma pesquisa, eu já citei isso aqui, já várias vezes, mas ele descobriu que cada um de nós temos pelo menos 100 pessoas que nós influenciamos diretamente. Se você se considera uma pessoa assim, qualquer, eu não tenho influência nenhuma, eu quero colocar por terra isso agora. Eu quero desmentir isso. Você é sim uma pessoa de influência. Deus pode te usar. Se você falar para alguém, essas pessoas vão ouvir. Se você convidá-las, elas vão atender o teu convite. Se você ligar e disser que vai na casa delas, elas te receberão. Você é uma pessoa de influência. Agora você pode não estar usando a sua influência. Você pode estar como Vasti, se recusando a ocupar o seu lugar, mas que você é uma pessoa de influência,
E aqui o sábio disse: olha, como ela é uma mulher de influência, o que ela fez não afeta só ela, vai afetar todas as mulheres do reino. Porque as mulheres do reino vão saber que o rei chamou a rainha, ela não veio, ela se recusou, e agora as mulheres vão fazer isso com seus maridos. Então, rei Assuero, destitua Vasti, e que outra ocupe o lugar dela. E a expressão é: uma melhor do que ela. Já pensou? A honra ou a desonra não só afeta você. Se você vive uma vida de honra, por exemplo, se você honra seu pai e sua mãe, apesar das falhas, dos erros, das pisadas de bola que teu pai e a tua mãe podem fazer contigo, mas você honra, eu quero te dizer, a tua honra te afeta e afeta a tua descendência. Amém? Quem quer aqui viver muitos anos na terra? Vai depender se você honrou pai e mãe. Eita, pastor, meu pai e minha mãe morreram e eu desonrei muito eles. Pois vá clamar misericórdia. Sério? Clame misericórdia ao Senhor. Porque a Bíblia diz: honra teu pai e tua mãe, para que te vá bem, para que prosperes e tenhas uma vida longa na terra. Tem gente que morreu cedo, sabe por quê? Porque desonrou pai e mãe. A desonra afeta, queridos, mas a honra também. E nós queremos ser um povo de honra, sim ou não? Aquilo que você não valoriza, o que você não honra, passa. Vasti perdeu o seu lugar. Por quê? Porque ela desprezou. Lembra de Esaú? Ah, porque Jacó foi predestinado. Sim, eu sei disso. Pastor, o senhor acredita em predestinação? Em parte sim, mas isso é outra coisa. Desde o ventre de Rebeca estava dizendo que o mais novo dominaria sobre o mais velho. Mas eu acredito, irmãos, teologicamente tem uma dificuldade da gente encaixar a predestinação com o livre-arbítrio. Mas eu acredito que a atitude de Esaú de desprezar a bênção também foi um fator para ele perder. Ele trocar a primogenitura por um prato de sopa, quem faria isso? Só um louco. E ele foi um louco. A Bíblia chama Esaú de profano. A Bíblia chama Esaú de carnal. O rei Estômago falou mais alto. Mas eu conheço crentes que estão trocando a sua posição de filhos. Às vezes Deus está te dando, meu querido, uma oportunidade. Deus está colocando em suas mãos pessoas. Deus está colocando em suas mãos um ministério, e você está desprezando. Vai passar. E aqui diz: o lugar seria ocupado por alguém melhor. Melhor em que sentido? Porque era melhor no valor? Não. Melhor na atitude. Esther foi colocada no lugar de Vasti. Por quê? Porque Esther tinha outro coração. Esther tinha outra atitude. A quem tem, foi o que Jesus disse: a quem tem, mais lhe será dado. Mas a quem não tem, até o que tem será tirado. Já pensou que coisa séria? Se você tem sede e fome de Deus, por exemplo, mais lhe será dado, mais conhecimento, mais revelação. Mas se você pisa as pérolas, por isso que Jesus disse: não jogue, não lance pérolas aos porcos. Tem pessoas que estão pisando, desprezando as pérolas, vai ser tirado, vai perder. E aqui nós temos então essa realidade. Essa mulher foi deposta e outra foi colocada no lugar dela. Mas antes de nós falarmos sobre Esther, eu quero falar sobre o homem que estava por trás de Esther. Porque Esther foi quem foi por causa do tio. Desculpem, não o tio,
o primo. Ela tinha um primo, e esse primo adotou-a como filha. Esse homem foi quem fez diferença na vida de Esther. Abra comigo agora no capítulo 2. Vamos ler do 5 ao 7. Ora, na cidadela de Suzã. Suzã era a capital do império. Era a cidade mais importante da época. Seria hoje Washington, Londres. Ora, na cidadela de Suzã havia certo homem judeu benjamita chamado Mordecai, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, que fora transportado de Jerusalém com os exilados que foram deportados com Jeconias, rei de Judá, a quem Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia transportado. Ele criara a Hadassah, que é Esther. Só uma pausa aqui. Trocaram o nome. Quando eles eram deportados, era trocado o nome. Fizeram isso com Daniel, trocaram o nome de Daniel, trocaram o nome de Ananias, de Misael e de Azarias, colocaram nomes pagãos. Aqui nós temos a troca de um nome judaico, que significa planta verdejante, murta. Murta era um arbusto muito viçoso, para Esther. Esther é adoradora da deusa Astarote. Estar era o nome dessa deusa. O que é que isso nos mostra, queridos? Até eu já preguei aqui. Satanás quer porque quer tocar na nossa identidade. Se tem uma coisa que o diabo quer, é manchar a tua identidade. Manchar não, desmanchar, desconstruir a tua identidade. Quantas pessoas hoje estão assim, numa crise de identidade? Não sabem quem são. E não estou falando nem no sentido sexual não, tá? Isso aí já é outra história, já é outro departamento, que também é uma desconstrução satânica. Quando o homem não sabe que é homem, mulher não sabe que é mulher. Mas eu estou falando de identidade de filho. Satanás quer porque quer incutir na nossa mente que nós temos outra identidade. Aí nós aceitamos que somos escravos, a gente aceita que não é amado, a gente aceita, não é, que Deus só abençoa os outros, e o diabo fica massacrando, tocando na nossa identidade. Então aqui, só abrindo parênteses e fechando, temos uma troca também de identidade, de Hadassah para Esther, e diz que ela era filha de seu tio, filha do tio de Mordecai, ou seja, eles eram primos, a qual não tinha pai nem mãe. Ela era órfã de pai e mãe, e era jovem, bela e de boa aparência e formosura. Tendo-lhe morrido o pai e a mãe, Mordecai a tomara por filha. Esse homem foi o homem que educou essa menina, e eu creio que ele educou-a com princípios poderosos, profundos. Quantos pais e mães nós temos aqui? Levanta a tua mão, eu vou orar contigo. Vem com a mão levantada. Que o Senhor nos ajude a discipularmos bem os nossos filhos, que Ele nos ajude, como Mordecai imprimiu no caráter de Esther princípios, valores, chamado, destino. Senhor, nos ajude como pais e mães que estamos aqui a fazer isso nos nossos filhos, incutir neles os valores do reino e do rei, em nome de Jesus, amém. Meus queridos, Esther chegou onde chegou porque teve um pai. Ela ficou órfã, mas Deus levantou o primo dela. Ou seja, Deus nunca vai nos deixar caminhar sozinhos, nunca. A gente só caminha sozinho se a gente quiser, mas Deus sempre vai levantar alguém para cuidar da gente, para nos pastorear, para nos aconselhar. Estava lembrando da mãe de Moisés,
Nós admiramos Moisés, o maior líder. Consideramos Moisés como um dos maiores líderes da história. Ele conduziu uma multidão de 3 milhões de pessoas pelo um deserto. 50 graus de dia, 0 grau de noite. Já pensou? Sem água, serpentes, escorpiões, bestas feras. E Moisés tira uma multidão e conduz essa multidão pelo deserto. Um grande líder. Mas a Bíblia diz que Moisés sabia que seria o libertador. Estevão, no seu discurso, lá em Atos capítulo 7, diz que Moisés, ele supunha, ele pressentia que tinha um chamado excelente sobre a vida dele, que ele foi chamado para ser grande. Aprendi isso com o pastor Dwayne Roberts, porque eu fui ensinado que a gente não pode pensar grande, que isso é orgulho, que isso é vaidade. O pastor Dwayne Roberts, numa das nossas aulas, em várias aulas, ele disse: o desejo de ser grande não é de ser orgulhoso, tá? Não é de ser arrogante, não é nada disso, mas é o desejo de fazer diferença, é o desejo de deixar uma marca nessa terra. Esse desejo foi colocado por Deus. Todos nós aqui temos esse desejo. Claro que alguns aqui estão precisando despertar esse desejo, mas a gente não quer passar pela terra sem deixar marcas. O desejo de Moisés de ser grande, quem foi que ensinou Moisés? Uma mulher chamada Joquebede. O papel de uma mãe. Uma mãe pode marcar a vida de um filho. Joquebede traçou um plano. Que mulher! Coloca o menino no cesto. Miriam leva esse menino para o Nilo, coloca ele lá, fica olhando Miriam. Se eu ficar com esse menino, ele vai morrer. Os egípcios vão vir e a gente vai ter que matar Moisés, porque é uma ordem do faraó. Então Miriam, temos um plano. Minha filha, fica lá, coloca o cesto, deixa o menino chorar, deixa o menino berrar, porque alguém vai ver e vai salvar essa criança. E a criança cai justamente nas mãos de quem? Da filha de Faraó. E Miriam chega e diz: Senhora, eu tenho alguém que pode cuidar dessa criança. E a filha de Faraó é: é. A senhora quer? Quero. Queridos, a mãe de Moisés criou Moisés em completa segurança e ainda recebeu para ser mãe. Recebeu recursos. Que mulher! E eu tenho certeza que ele pequenininho, ele dizia: Moisés, a filha de Faraó acha que você é filho dela. Meu filho, você é meu filho. Eu te coloquei num cestinho. Deus te livrou da morte. Por isso que seu nome é Moisés, tirado das águas. Meu filho, Deus tem um chamado na tua vida. Deus tem um grande propósito. Moisés, você vai ser um grande libertador. Moisés, pensa grande, pensa grande. Esse menino pensou tão grande que ele viu um egípcio matando, espancando um hebreu, e ele mata o egípcio. E Estevão diz que Moisés achava que era ali o momento dele ser o libertador. Quem ensinou esse rapaz? A mãe dele. A mãe dele. Quem ensinou John Wesley e Charles Wesley? Susana Wesley. Mulheres que marcaram seus filhos, porque discipularam seus filhos. Eu quero falar para cada pai e mãe aqui: nós somos os discipuladores dos nossos filhos. Nossos filhos podem até ter outros discipuladores, não tem problema deles terem outros discipuladores, mas eles estão nos acompanhando dentro de casa. Eles estão nos acompanhando por onde nós vamos. Eles estão nos observando. Eu sei que eu sou observado por Adriel, por Abner. Eles estão observando a mãe. Eles estão vendo como nós lidamos com as coisas de Deus. Por isso que a gente tem que ter cuidado no que a gente fala com os nossos filhos. Às vezes nós estamos denegrindo a imagem das pessoas, da liderança, falando mal diante dos filhos. E depois nós queremos que as crianças
Sejam crentes firmes. Porque dentro de casa almoçava o pastor à milanesa, comia o pastor ao molho madeira. E aí quer que a criança se apaixone pela igreja. Ficava ouvindo comentários dentro de casa. Servir a Deus é um fardo. Ai, estou muito cansado. Estou fazendo por obrigação. Só estou fazendo porque me pede. Como é que você quer que seu filho te siga? Ele não vai te seguir. Porque palavras falam, mas exemplo arrasta. Não se engane. Então essa menina foi quem foi, porque ela teve um bom discipulador. E esse discipulador foi o pai dela. Era um pai adotivo, mas ele criou como filha. Outra coisa que eu coloquei aqui, verso 8. Leia comigo. Em se divulgando, pois o mandado do rei e a sua lei, ao serem ajuntadas muitas moças na cidadela de Susã, sobre as vistas de Hegai, levaram também Esté à casa do rei, sob os cuidados de Hegai, guarda das mulheres. Promulgou-se uma lei. Moças solteiras se apresentem ao rei. E todas elas foram levadas, convocadas. Eu sei que muitas foram chorando. Eu sei que muitas foram a contragosto. Mas nós não vemos aqui Mordecai relutando. A gente não vê Mordecai escondendo Esté. Te esconde, Esté, no porão, dentro de um cesto, na cisterna, escondendo Esté. Não. Por quê? Porque ele não criara para si. Ele não tivera o trabalho de educar aquela moça para ele mesmo. Ele sabia que Esté tinha, ele não sabia tudo, tá? Ele não sabia, porque ele não era Deus, ele não era onisciente. Mas ele imaginava: minha filha, Deus tem algo muito lindo na tua vida. Deus tem algo muito grande, Esté. E quando chegou a notícia, estão convocando moças, ele disse: Esté, vai. Quem sabe, Esté, você não vai ser escolhida como a sucessora de Vasti, e você vai ser a primeira dama do grande império persa. Ele não criou para ele mesmo. Irmãos, muitas vezes nós estamos criando filhos para nós. Eu vejo pais assim: o que eu não fui, meu filho vai ser. Pais frustrados, mães frustradas, que querem jogar para cima essa carga de frustração. Pai e mãe, qual é o nosso papel? Educar, prover, dar comida, dar roupa, dar educação. Mas nós temos que pegar nossos filhos e dizer assim: queridos, voem. Eu sonho que Adriel seja um pastor, mas eu nunca disse a ele: você vai ser um pastor. Já disse isso, Adriel? Nunca. Eu sonho. Ele pode ser um advogado pastor, ele pode ser um juiz pastor, ele pode ser um grande pastor. Mas eu nunca disse a ele: você tem que ser, você vai ser meu sucessor, viu? Olhe, não pise fora do caco. Nunca. Por quê? Porque eu não estou criando para mim. Eu estou criando para que eles façam o papel deles no mundo, influenciando o mundo com princípios de Deus. Nós estamos todos os dias, eu e Cristiane, ensinando. O segredo é esse: insistir, persistir, repetir, incutir, insistir. É assim. Quem é pai e mãe sabe disso. Repetimos às vezes a mesma coisa, e vão crescendo e começam a discutir, né? Por quê? Por que tem que ser assim? E nós vamos lá. Vamos então, ensinar por que tem que ser assim. Mas aqui nós vemos um princípio importante, até no discipulado mesmo, até como pastor. Tem muitos pastores que tratam as ovelhas como escravos. Que coisa horrível. Vocês são meus súditos, viu? Meus súditos. Limpem aqui meu sapato. Vamos, façam a minha vontade. Ainda tem pastor que tem um chicote feito faraó. Pá, vamos.
Vocês estão aqui para me ajudar a construir o reino Marcos Alexandrino. Vamos! Não. Vocês estão comigo construindo o reino de Deus. Amém? Que Deus nos guarde, mas se um dia a gente parar de construir o reino de Deus, eu te autorizo desde já a pular fora. Não vai acontecer isso não. Porque nós vamos temer ao Senhor até o resto da nossa vida. Mas não é o nosso reino, é o reino de Deus. Não estamos discipulando pessoas para nós. Estava citando aqui o exemplo, do pastor Márcio. A gente se conheceu em 2002. Ele converteu, foi para a nossa igreja na época. Eu e Cristiane éramos pastores auxiliares. E pastor auxiliar e nada, naquela época era a mesma coisa. Então a gente quase não teve contato com o Márcio. Fomos ainda pastores da mãe de Keila. Keila era bem novinha na época. Depois nossos caminhos se separaram. Márcio foi embora, foi para Manaus e decidiu voltar. Voltou e veio congregar conosco. Na época o CCA tinha 1 ano, acho que ainda menos de 1 ano. Ia completar 1 ano ainda. E eu comecei a discipular Márcio. Eu não sabia que Márcio seria o primeiro pastor ordenado do Centro Cristão de Adoração de Garanhuns, depois de mim e de Cristiane. Eu não sabia. Eu sabia, imaginava que Deus tinha um plano na vida dele, que Deus tinha algo grande na vida dele, mas eu não sabia. A gente não sabe quem a gente está discipulando. Quem sabe você está discipulando um avivalista, o próximo Billy Graham. Embora que eu creio que Deus vai levantar muita gente nesses últimos dias, não vai ter apenas uma estrela brilhando, vai ser uma constelação a brilhar, amém? Mas quem sabe você está discipulando alguém que vai ser um poderoso missionário na África, na Ásia, um avivalista na Europa. A gente não sabe, queridos. A gente não sabe os filhos que nós estamos criando, no que se tornarão. Então, não vamos discipular para nós, não vamos educar nossos filhos para nós. Nós estamos dizendo: o Senhor é uma pedra preciosa, é um diamante que precisa ser lapidado. Filho é um diamante, tem que ser lapidado. Se você não lapidar, seu filho vai lhe dar muita tristeza. Seja corajoso em corrigir, amoroso em corrigir, amoroso em confrontar, mas é um diamante que está sendo lapidado. E não podemos esmorecer no trabalho de lapidação. Ele dava instruções específicas, irmãos. Veja o verso 10, 2:10. Ester não havia declarado o seu povo nem a sua linhagem, pois Mordecai lhe ordenara que o não declarasse. Mordecai disse: Ester, você vai para o palácio. Minha filha, não fale para ninguém que você é judia. Não fale. Verso 20 agora. Ester não havia declarado ainda a sua linhagem e o seu povo, como Mordecai lhe ordenara. Porque olha o coração dessa moça. Porque Ester cumpria o mandado de Mordecai, como quando a criava. O que se ensina uma criança, ela nunca esquece. Queridos, eu ainda tentei ir para o mundo. Quando eu tinha 12, 13 anos, eu tentei ir para o mundo, mas eu não consegui. Eu fazia as coisas erradas e ficava aquele negócio: você está errado, você está em pecado. E eu: sai de mim pensamento, me deixa, eu quero pecar. E ficava aquele negócio: sua mãe lhe ensinou, sua mãe lhe ensinou. Eu digo: não é possível, não é possível, eu quero. Irmãos, os princípios eram mais fortes. Eu sabia que eu estava errado. Eu queria mergulhar no pecado, mas os princípios eram mais fortes. Eu sabia o que a minha mãe tinha me dito. Eu sabia o que eu tinha aprendido com as histórias da Bíblia. Ensina a criança no caminho em que deve andar.
e quando for velho não se desviará dele. Por que tem filhos de crentes que se desviam? Porque não foram ensinados. Não foram ensinados. Mas se você ensinar, a Bíblia garante, essas sementes vão frutificar. Amém? Então ela obedecia. Ele ficou supervisionando de longe. Olha que característica bonita de Mordecai. Ela já tinha saído de casa, ela já era rainha, ou estava se preparando, ainda. Capítulo 2 ela ainda não era. Mas ele fica de longe. Veja o verso 11 comigo. Passeava Mordecai todos os dias diante do átrio da casa das mulheres, para se informar de como passava Esté e do que lhe sucederia. Como quem não quer nada, ele: como é que está Esté? Me diga da minha filha. Eu quero saber o que é que está acontecendo aí dentro. Porque foi 1 ano de tratamentos de beleza, de tratamentos estéticos, 1 ano de spa, o que toda mulher sonhava. 1 ano, só se embelezando. E Mordecai: está acontecendo o que lá dentro? E aí, me diga sobre a minha filha, porque é um trabalho contínuo. Nossos filhos crescem, nós nos tornamos conselheiros. Nossos discípulos crescem, nós continuamos sendo conselheiros. Nós continuamos sendo pais. Nós continuamos, agora estamos supervisionando, porque eles agora estão voando. Abrimos a gaiola e deixamos eles voarem. Deixa esse papacapim dos teus sonhos voar. Deixa. Quanto mais você prender, mais ele vai morrer. Fecha a gaiola, vai morrer. Abre. Eu tinha pena, irmãos, de um passarinho que o meu pai tinha, uma craúna. Ou é graúna ou é craúna. Um pássaro preto. Esse pássaro, ele era tão sensível, ele gostava tanto do meu pai, que quando meu pai saía da granja, era na mesma rua, mas era mais em cima. Quando ele saía, o passarinho começava a cantar. E a gente dizia: papai está vindo. Com 2 minutos ele chegava, meu pai. Não me pergunte como, tá? Essas coisas eu não explico. Eu sei que o passarinho cantava. Ele era tão manso, que abria a gaiola, ele não fugia. E o que aconteceu? Alguém chegou lá e pegou ele com a mão e levou, porque ele estava acostumado na gaiola. Ele não era mais um pássaro livre. A gaiola não estava fora, a gaiola estava dentro do pássaro, porque a gente abria a porta e ele não saía mais. Que terrível, que terrível. Abre a gaiola, querido, querida. Você não pode ficar controlando as pessoas, manipulando as pessoas. Isso é espírito jezabélico. Manipulação e controle, para a pessoa fazer o que eu quero, para me satisfazer. Estava falando hoje para as mulheres de manhã: irmãs, vocês têm um grande poder de influência. Toda mulher, ela tem uma grande influência. A gente vai ver isso aqui com Esté. Mas não use sua influência para Jezabel te dominar. Porque tem mulher que quer controlar o marido como se ele fosse um mamulengo, um marionete, um fantoche. Não faça isso. Use o seu poder de influência para o bem. Tem mulheres que dizem assim: meu marido é o cabeça, mas eu sou o pescoço. Por quê? Porque o pescoço, o pescoço é quem manda. Cabeça não gira sozinho, só no filme Exorcista. Cabeça precisa de um pescoço. Irmã, você é um pescoço, não é carne de pescoço. Irmã, você é um pescoço. O que é isso? Usa a tua influência para o bem desse homem. Amém? Amém, irmãs? Amém. Agora deixa eu falar para os homens, antes de eu prosseguir, que hoje de manhã eu caprichei com os homens. Então agora, homens casados. Quantos homens casados temos aqui? Levanta a mão, sem medo. E lá vem. Eu quero te dizer, meu irmão,
Discipule sua mulher. Discipule essa bênção que Deus lhe deu. Amém? Se você discipular sua mulher, se você for o pastor dessa mulher, essa mulher, ela vai ser a melhor mulher do mundo, porque um homem tem a mulher que ele quer ter. Vou repetir. Um homem tem a mulher que ele quer ter. Ah, minha esposa é grossa, minha esposa é isso, minha esposa é aquilo. Provavelmente quem está falhando é o homem. As mulheres gostam dessa parte. Mas é verdade. Um homem não dá carinho, um homem não dá atenção, um homem não dá, não é, amor. E aí quer uma mulher carinhosa, atenciosa, que quer fazer sexo o tempo todo. Você não vai ter nunca. Você vai levar não na cara. Estou com dor de cabeça. Vai para o outro lado. Por quê? Porque uma mulher, ela é aquilo que ela corresponde. O homem tem a semente. Olha como na biologia é assim e funciona também. É o homem quem dá a semente. A mulher pega a semente do homem e faz o quê? Transforma ela em um bebê. Mas quem dá a semente é o homem. O que é que você tem semeado na sua esposa? Grosseria, cavalice? Discipule-a, pastoreia, cuide dela. Vai ter que corrigir, sim. Tem mulheres que estão mal acostumadas. Agora eu vou me virar para as irmãs. Tem mulher que está mal acostumada, então ela precisa ser colocada realmente no trilho, no eixo, mas com amor, com carinho, com Bíblia, com princípios de Deus. E aí sim, irmãos, a gente vai ter uma mulher de Deus casada com um homem de Deus. Amém? Agora vamos lá. Ele ficou supervisionando de longe. Lemos o verso 11. Verso 18 diz: quando pela segunda vez se reuniram, 19, quando pela segunda vez se reuniram as virgens, Mordecai estava assentado à porta do rei. Ele não deixou o lugar dele de supervisão. Ele estava lá, de perto, sabendo tudo o que estava acontecendo. Como a gente diz, ó, dedo no pulso. O que é isso? Monitorando. A gente não pode simplesmente, agora é meu filho, já é maior de idade, pronto meu filho, faça o que quiser. Sim, ele é maior de idade, ele vai casar, ele vai ter a família dele, você não vai ficar interferindo em tudo. Mas você agora é um conselheiro, uma conselheira. Você pode sim estar, não é, dando ao teu filho, à tua filha, orientações. Um discípulo que cresce. Nós temos, por exemplo, Jaziel e Jerus em Caruaru. Eles estão lá pastoreando a igreja. Eles não ficam o tempo todo ligando para mim: pastor, posso comprar um parafuso? Pastor, e o que é que o senhor acha? Eu compro água Serra Branca ou água São Luís? Claro que ele não vai ficar fazendo isso. Mas ele está lá pastoreando, mas não significa que ele agora é independente. Ele faz o que quer. Ele tira, bota, ele levanta. Não, nós estamos supervisionando, nós conversamos, nós corrigimos. E tantos quantos nós enviarmos dessa igreja serão autônomos, serão pássaros que vão voar, águias que vão alcançar grandes alturas, mas eles mesmos vão honrar as suas fontes. Amém? São pássaros que voam, mas diz o seguinte: eu tenho pai e mãe. Eu tenho pastores lá em Garanhuns. Eu presto contas da minha vida, porque uma vida que não é supervisionada, ela é vivida irresponsavelmente. Palavras do pastor Josué Gonçalves. Se você não presta contas da sua vida, você vai viver irresponsavelmente. E no final, antes de nós irmos aqui para o terceiro aqui, ele fez Esté saber o porquê. A gente vai ler agora, vá para o capítulo 4. Mas Deus honra Mordecai. No capítulo 6, esse homem fiel, esse pai dedicado, esse discipulador fiel, ele é honrado. Quase que ele era morto por Ramã. Um
Interessante, né? Que naquela época já tinha ódio de Satanás contra os servos de Deus. Os servos de Deus às vezes são odiados. Amã não sabia nem porque odiava Mordecai. Ele não ia com a cara de Mordecai: eu quero matar esse judeu. E pior ainda, porque Amã passava no cavalo e Mordecai ficava em pé. Não fazia sinal de reverência, de continência, ficava em pé. E Amã odiava Mordecai: vou fazer uma forca para marcar esse judeu. Quem morreu na forca foi o Amã. Mordecai foi colocado no lugar de Amã, primeiro-ministro, conselheiro do rei. Deus honra a fidelidade. Papai, mamães que estão aqui, continua na tua tarefa. Que Deus me dê a graça, a minha Cristiane, de continuar na nossa tarefa, porque Deus vai nos honrar. Eu sei que Deus vai nos dar noras abençoadas, mulheres cheias do Espírito Santo, vão casar com os nossos filhos, vão nos dar muita alegria. Nossos netos vão ser abençoados. Por quê? Eu posso dizer isso e vislumbrar um futuro assim? Porque Deus honra. Amém? O que eu estou colhendo, olha, minha mãe, ela errou em muita coisa assim. Toda mãe erra, né? Todo pai erra. Então não estou aqui para falar dos erros da minha mãe. Mas eu sei que grande parte do que eu estou colhendo hoje é da fidelidade da minha mãe. Minha mãe foi uma mulher que cuidou dos pobres, que amava os necessitados, uma mulher fiel nos dízimos e nas ofertas. Ela era tão fiel que às vezes ela era rígida demais, né? Às vezes ela beirava para a religiosidade. Minha mãe, ela queria tanto agradar a Deus que eu não comia pipoca dia de domingo. Hoje parece uma coisa ridícula. Domingo é dia do Senhor, Marcos. Você não come pipoca dia de domingo. Parece uma coisa ridícula, né? Igreja não é lugar de ficar bebendo água. Era assim. Eu bebia água em casa e só bebia água em casa quando eu voltava. Era rígida minha mãe. Claro, com toda boa intenção. Mas eu não quero você andando pela igreja. Igreja não é lugar de se ficar comendo, lanchando dentro da igreja. Não. Estou aproveitando minha mãe para... Estão entendendo o recado, né? Edna Pires Pereira, quando morta, ainda fala. Não, banheiro só se você tiver com uma diarreia daquelas que não segura. Aí você vai no banheiro. Banheiro de igreja é para emergência, não é para ninguém ficar lá morando em banheiro de igreja. Minha mãe era assim. Então ela tinha umas coisas assim meio xiita, né? Mas tirando isso, eu sei que muitas coisas que eu estou colhendo é fruto da fidelidade, do zelo, da dedicação que ela tinha. Talvez ela foi exagerada, foi zelo sem entendimento, mas o Senhor conhece o coração. Amém? Até dos crentes xiitas Ele conhece. A gente critica, né? A gente religioso. Deus não, Deus vai na essência. Sabia? Ok, vamos agora então para o capítulo 4. Passa lá. Nós vamos caminhar para o final dessa mensagem. O principal aqui é Mordecai fazer Ester saber qual o propósito para o qual ela estava no palácio. Ela foi para o palácio real e Mordecai lembra ela agora. Mordecai recebe a notícia de que os judeus seriam mortos. Havia um decreto, Amã conseguiu um decreto que todos os judeus fossem mortos em tal data, tal mês, tal dia, tal hora. Os judeus serão mortos. E Mordecai vai lá, diga a Ester que ela entre na presença do rei e interceda pelo seu povo. Agora chegou a hora dela revelar que ela é judia. Então é no capítulo 4 que acontece isso. Vamos ler o verso 11. Quando ele manda o recado, Ester entra na presença do rei, ela manda um recado de volta. Ela diz: todos sabem, Mordecai, meu pai,
Todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que para qualquer homem ou mulher que sem ser chamado entrar no pátio interior para avistar-se com o rei, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro para que viva. E eu, nesses 30 dias, não fui chamada para entrar no rei, para entrar na presença do rei. Ele diz, manda dizer a Ester, ela tem que entrar lá, ela tem que interceder pelo seu povo. E ela manda de volta um recado, eu não entro, eu não vou, eu não fui chamada, se eu entrar eu morro, porque o rei não chamou, ninguém entra lá assim, se ele não estender o cetro, eu morro, eu não vou. Mordecai manda de volta outro recado, olha que pai, olha que discipulador, que mentor. E ele dá instruções claras. E ele leva Ester a vencer a acomodação e o medo. Nós temos que levar as pessoas a vencer a acomodação. Levar as pessoas a vencer o medo. Tem pessoas que têm um grande talento, um grande potencial, um grande chamado. Mas sabe o que é que está faltando? Alguém que leve elas a vencer a acomodação e a vencer o medo. E a frase dele, verso 13... Mordecai disse, vai dizer àquela menina, ela continua sendo minha Ester, ela continua sendo minha filha. Diga àquela garotinha, ela é a primeira dama do império Medo-Persa, mas ela é minha filha. Diga a ela, Ester, não imagines, não penses que por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. E aí o versículo 14, que é a base dessa mensagem, Ester, porque se você se calar, Deus, claro que está implícito aqui, né? No livro de Ester nós não temos o nome de Deus, nem Senhor, nem Espírito Santo. É o único livro da Bíblia que não tem o nome de Deus, mas está implícito. Vai ser levantado outra pessoa para trazer socorro e livramento para os judeus. Mas tu, rainha, você vai morrer, minha filha, nem você vai escapar. E aí ele diz a célebre frase, mas quem sabe, para uma hora como esta, foste levantada como rainha. Ester, você não está aí por acaso. Você não chegou onde chegou por acaso. Eu não te eduquei, eu não te discipulei para a acomodação, para o medo. Ester, há uma missão muito maior. E eu sinto o Espírito Santo dizendo a pessoas aqui, o investimento que Deus tem feito na tua vida não é para você ficar acomodado. Você está satisfeito, você está tranquilo, mas o Senhor está te dizendo, é para uma missão maior que eu tenho para você. Queridos, existem cidades, lugares, nações que estão esperando pessoas aqui. Existem pessoas nessa cidade que estão esperando você chegar até elas. E então, lembra a Ester qual é o destino profético dela. E agora vamos para a parte de Ester. Ela era uma boa discípula. Ela era obediente. Ela era uma menina submissa. Estava no palácio, mas não esqueceu as raízes dela. Quando Mordecai diz a ela que se ela não entrar lá, ela vai morrer, a casa do pai dela vai morrer, mas Deus vai levantar socorro de outra parte. Diga a ela que entre. Sabe o que é que Ester diz? Manda dizer ao meu pai que jejue 3 dias. Eu vou jejuar com as minhas servas e eu vou entrar na presença do rei. Finalmente ela se enche de coragem. Vamos ler o texto 15. Então disse Ester que respondesse a Mordecai: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois do jejum irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Ele não me chamou, eu não posso entrar, mas eu vou. Se morrer, morri.
Agora ela não tinha mais preocupação com a reputação. Quantas vezes nós estamos preocupados, né, irmãos, em defender o que é nosso, em nos autopreservarmos. Não vou me expor, não vou. Eu deixar Garanhuns, deixo nada. Deixar meu conforto, não. Para ir para uma outra nação, vou nada. Se no Brasil já é difícil, imagine na África. Quantas pessoas pensam assim, não é? Estão perdendo a grande oportunidade da vida delas. Só conhecemos David Livingstone. Admiramos David Livingstone, um grande missionário inglês. Mas por que a gente admira David Livingstone? Porque ele saiu da Inglaterra e foi para a África. Morreu e ele disse: levem meu corpo para Londres, mas o meu coração enterrem em África. Meu coração está aqui. William Carey. Por que a gente conhece William Carey? Eu nem sei por que eu estou dando exemplos missionários aqui. De manhã eu nem falei desses homens. Alguém talvez está precisando, né? De avivar o chamado missionário. William Carey, um sapateiro, se apresentou lá na missão em Londres. Riram de William Carey. Você? Se é, eu quero ser missionário na Índia. Não, você não pode ir. Ele disse: mas eu vou. Eu estou me dispondo, eu vou. Ele esperou um tempo. Finalmente enviaram William Carey. A mulher de William Carey, gente, era meio maluca. Ela não era boa do juízo. Deu muito trabalho a William Carey, mas ele não se divorciou da mulher. Ele levou ela junto com ela. William Carey sofreu as aflições de Cristo. 30 anos de trabalho, ele traduzindo a Bíblia do inglês para o hindi. Um incêndio acontece, perdeu tudo. Sabe o que ele fez? No outro dia ele disse: vou começar do zero. Vou traduzir de novo tudo que eu perdi nesses 30 anos de trabalho, eu recomeço. William Carey é conhecido como o pai das missões modernas. Por quê? Porque venceu a acomodação. Amém? Porque se arriscou. Esther disse: se morrer, morri. Eu vou. Eu entro na presença do rei. Jejua. Mordecai junto os judeus. Eu vou jejuar e vou entrar na presença do rei. E o resultado, irmãos, a gente sabe. O rei ouviu a petição daquela rainha. Mas antes da gente terminar, ela foi obediente, ela foi submissa, ela honrava as suas fontes. Lembra de Vasti? Vasti é exemplo de desonra. Esther é exemplo de honra. Ela nunca esqueceu suas raízes. Eu tenho pedido a Deus um coração de honra, porque uma das características deste século, desta época, desses últimos dias, é gente de desonra. Infelizmente, é gente de desonra. Cospe no prato que um dia comeu, e aí bota em rede social a desonra, que o Senhor não leva em consideração. Nós temos que ser um povo de honra. E o Senhor me corrigiu. O Senhor me disse: eu quero que você honre os pastores que passaram na tua vida, certos, errados. Se fizeram alguma coisa que você não gostou, eu quero que você honre seus líderes. Em 2015, nós fomos de férias para Natal. No último dia eu disse: Cristiane, vamos com os meninos ali, na casa da esposa do meu primeiro pastor. Entramos naquela casa, liguei, marquei a visita, fomos lá. Ela já estava com 89 anos. E quando nós chegamos lá, eu comecei a pedir perdão a ela. Eu disse: missionária, eu queria lhe pedir perdão, porque meu pai lhe desonrou. Meu pai era um membro da igreja. Quando casou com a minha mãe, meu pai simplesmente abandonou a igreja e começou a falar mal. Meu pai falava mal do pastor e da esposa dele, mal mesmo. E eu cresci ouvindo isso. Eu quero lhe pedir perdão. Ela: Marquinhos, eu nem me lembro disso. Meu filho, eu só me lembro das coisas boas.
que aconteceram em Garanhuns. Não me lembro disso não. Mas eu também quero lhe pedir perdão, porque vocês foram expulsos de uma igreja lá em Garanhuns. O casal de pastores chegou em Garanhuns, tomaram posse em uma igreja aqui, e ela era uma mulher avivada, ela era uma mulher batizada com o Espírito Santo, ela era uma mulher muito dinâmica, orava, as pessoas eram curadas, ela falava em línguas. O conselho da igreja se reuniu e enxotaram eles, expulsaram eles da igreja. Eu disse: eu estou aqui como pastor, hoje eu sou pastor em Garanhuns, então eu posso pedir perdão em nome dos pastores que fizeram isso com vocês, em nome da igreja. Eu não sou de lá, mas eu sou da igreja de Garanhuns, eu quero pedir perdão. Ela disse: eu não me lembro, nem me lembro de nada do que aconteceu, eu só me lembro das coisas boas, do mover do Espírito. Meu filho, leve adiante aquilo que a gente começou. E o Senhor estava me dizendo: eu quero que você honre. Eu era uma criança, mas fui lá. Aí Deus me corrigiu com relação ao meu segundo pastor. Ele tomou umas atitudes erradas, eu não concordei. Agora, já não era mais nem ovelha dele, mas eu soube, eu não concordei. Ele pisou na bola, eu não concordei, fiquei chateado. E o Senhor disse: mas você não tem direito de desonrá-lo. Ele foi seu pastor. Você pode não concordar com ele agora, mas você não vai esquecer o que ele fez na tua vida quando você era adolescente. Você converteu no ministério dele, você foi batizado por ele, você cresceu com ele, você viajou com ele. Honre. E eu mudei a atitude do meu coração. Então hoje eu honro as minhas fontes. Honro o pastor Pedro e a missionária Aldeísa, que foram os pais da minha mãe. Honro o pastor Jadiel. Honro a sua ex-esposa, a Neide. Honro o meu pastor lá da Bolívia, pastor Filadelfo. Eu honro o meu pastor lá de Brasília, meu diretor, pastor José Mauro, e a esposa dele, pastora Leice. Honro os nossos pastores em Brasília na igreja, pastor Robson Rodovalho e a pastora Lúcia Rodovalho. Honro o pastor Iremar aqui em Garanhuns e a pastora Laene. Honro o pastor Calvino e a esposa dele, a Dulce. Eu honro essas pessoas. Por quê? Porque se eu estou aqui hoje, eu não estou aqui hoje por minha conta. Alguém me precedeu, alguém me colocou sobre os seus ombros, igual a Isaac Newton. Se eu enxerguei mais longe, é porque eu estava sobre os ombros de gigantes. Amém? Você não está aqui por acaso. Alguém te ensinou, alguém te formou, alguém investiu na tua vida. Então ela honrava as suas fontes, ela se colocou à disposição do rei. Queridos, o tratamento foi de 1 ano. Ela se submeteu para se embelezar. E essa aqui já é uma outra mensagem que eu escrevi aqui. 12 meses de tratamento, 12 meses sendo embelezada, e ela se submeteu a tudo isso. Ela ouviu as dicas. Olha que coração Esther tinha. Um eunuco chamado Regai chegou para Esther e disse: Esther, o rei te escolheu, você vai entrar na presença dele e você vai ter a noite de núpcias. Pois Esther, faça assim, assim, use tal roupa, coloque tal joia, não fale dessa forma, não gesticule assim. Esther, eu conheço o rei. E aqui eu coloquei Regai como um tipo do Espírito Santo. Ela ouviu as dicas de Regai e fez exatamente o que tinha sido dito a ela. Quando ela foi confrontada, ela obedece, mesmo sabendo que ia morrer. Nós já lemos: coloca a sua fé e a sua dependência em Deus. Apesar de no livro de Esther não ter o nome de Deus, mas está aqui implícito: jejuar 3 dias e 3 noites. Ela estava colocando a dependência dela em Deus. Com a sabedoria dada pelo Senhor, ela traça um plano, chama o rei para um jantar e diz: traga Amã. E o rei vai, come. Ela diz: volte amanhã, porque uma mulher sabe como conquistar um homem pelo estômago. Viu, queridas?
Faça isso com seu marido. Faça isso com seu noivo. Faça isso com seu namorado, né? Você quer conquistar? Prepara uma comidinha boa. Aí diz: volte amanhã de novo, tem mais comida. Ele voltou, comeu, barriga cheia. Aí o rei Assuero diz: Esther, pede o que quiseres, e até metade do reino te será dado. Eita, que tinha mulher aqui que ia se desgraçar mesmo, né? Me leva para o shopping, Assuero. E Esther diz: posso pedir? Pode, peça. Ela diz: estão querendo matar meu povo. A mãe estremece. Eu tenho certeza que gelou a barriga dele. Ele disse: ai, ai, ai. Estão querendo matar meu povo, Assuero. O quê? Matar o povo da minha rainha? Quem é? Esse homem aqui. Acabou-se. Amã morreu. Ele ainda cai na besteira de se jogar. O rei enfurecido saiu, deu as costas, e Amã vai lá e se joga nos pés de Esther. Quando o rei volta: o que? Você está querendo agredir, você está querendo estuprar a rainha. Ou seja, acabou-se. Morreu. Mordecai é colocado no lugar dele, e os judeus são preservados. Irmãos, Esther cumpriu o seu papel. E eu estou já finalizando com isso. Se Esther não tivesse sido bem educada, bem criada, bem discipulada, se Mordecai não tivesse feito o seu papel, por isso que a mensagem é: preparando pessoas para um momento como este. Se Mordecai não tivesse feito o papel dele, Esther não seria corajosamente ousada para cumprir a sua missão. Se Esther não tivesse cumprido a sua missão, o que teria acontecido? Os judeus do Império Persa teriam sido mortos. E se todos os judeus fossem mortos, o que é que aconteceria? A tribo de Judá deixaria de existir. Se a tribo de Judá deixasse de existir, quem não nasceria? Jesus. Se Jesus não nascesse, quem não estaria aqui hoje? Eu e você. Ou seja, nós estamos aqui hoje porque um homem cumpriu o papel dele como pai, como discipulador. Nós estamos aqui hoje, claro, queridos, né? Pastor, mas se não fosse Mordecai seria outro. Sim, Deus levantaria outro. Mas eu estou dizendo, Mordecai cumpriu o seu papel. Aquela moça entrou na presença do rei. Os judeus foram preservados, a tribo de Judá foi preservada. Jesus nasceu, Jesus morreu na cruz. Nós estamos aqui hoje, salvos. Por quê? Alguém se posicionou. Amém, queridos? Eu vou finalizar com você em pé. Fica em pé. Que momento é esse, pastor, que nós estamos vivendo? É um momento do aumento do pecado? É um momento da iniquidade se espalhando? Pode colocar o próximo. É um momento de trevas sobre a terra, catástrofes. Vocês viram essa semana, né? 3 furacões de uma vez só. 3. E um terremoto. Então, a natureza está... Inclusive nós vamos orar. Era para ter orado, né? Orarmos pelas pessoas que perderam tudo. Eu vi fotos, irmãos, das ilhas. Arrasou tudo. Teve cidade que foi 95% destruída. E hoje o furacão está entrando na Flórida, agora à noite. Que momento é esse que nós estamos vivendo? Nós somos chamados para levantar pessoas. Eu quero levantar meus filhos. Todo dia nós oramos por Adriel e Abner. Todo dia. Todo dia eu oro para eles se converterem. Todo dia. Todo dia. Eu quero que Deus use os homens que eu discipulo. Eu fui chamado para levantar pessoas. Você também.
Vamos ser Mordecais nessa geração, fiéis, pais e mães fiéis, professores. Querido, você que serve no ministério infantil, não desista, não abra mão. É só uma salinha de crianças. Não é. Nós estamos levantando uma geração profética. Amém? Tem que ter uma visão mais ampla. Criança dá muito trabalho, dá mesmo. São crianças. Mas vamos ocupar o nosso lugar. Se Barnabé, eu coloquei aqui, se Barnabé não tivesse investido em Saulo, Saulo se tornou quem se tornou porque alguém investiu. O segredo é investir, investir, investir. Eclesiastes 11 diz: lança o teu pão sobre as águas e depois de muitos dias o acharás. Nosso trabalho em Deus não é vão. Tenho certeza, vamos chegar diante do Senhor, e eu vou poder chegar diante do Senhor e dizer: Senhor, eis-me aqui, eu e os filhos que me deste. Irmãos, eu não quero ir com dezenas, eu não quero ir com centenas, eu quero ir com milhares e milhares e milhares. Amém? Olha aqui, Senhor, a multidão que o Senhor me deu. Invista. De alguma maneira o Senhor vai nos honrar. Nós temos um compromisso, queridos, com esta geração e com a próxima. O legado tem que ser passado adiante. Não vai morrer. Não vai morrer. Estou aqui hoje, fruto de homens que passaram antes de mim. Eu não posso falhar. Eu tenho que passar adiante. Se Jesus não voltar até eu morrer, a geração seguinte tem que ser uma geração compromissada com Deus. O evangelho não vai morrer. O bastão vai ser passado para pessoas que vão dar continuidade. Eu coloquei aqui, olha, o óculos que você coloca no novo convertido, o óculos no bom sentido, a visão determinam que eles vão ser até o fim. E eu já citei, não é? Provérbios 22:6. Que momento é esse? Coloca aí. Olha essa multidão. Sabe o que é isso? Isso são africanos entregando a vida a Jesus. 1.600.000 pessoas confessaram Jesus como Senhor e como Salvador nesse dia, sob a pregação do Reinhard Bonk, um evangelista na África. Mas isso é apenas uma amostra. Os missiólogos estão dizendo que nesses últimos dias, sabe de quantas almas vai ser a colheita? No mínimo 1 bilhão de almas serão salvas. Agora eu te pergunto, nesse mar de gente, basta só ganhar? Não. Essas pessoas, elas precisam ser cuidadas, elas precisam ser pastoreadas, elas precisam ser ensinadas, elas precisam ser discipuladas. Por quê? Porque senão elas se perdem, senão elas misturam Jesus com animismo, Jesus com religiões tribais. Tem crente na África que não é discipulado, e eles têm Jesus, mas eles fazem a macumbinha deles também. Não sei quem me disse esses dias. Me lembrei. O irmão da pastora Keila foi para o Haiti, na missão de paz do exército. Ele disse: pastor, os crentes lá no Haiti frequentam a igreja e faz voodoo. Digo, hã? Os crentes lá tem bonequinho que espeta com alfinete para poder atingir, alcançar alguém, fazer o mal a alguém. Temos que ensinar, temos que discipular as nações. Não basta só ganhar. O Espírito Santo, ele está sendo derramado. Sabe quantos se convertem todos os dias? No mundo, 174.000 pessoas se convertem todos os dias. Garanhuns tem 138.000 habitantes.
É uma cidade como Garanhuns e ainda outra cidade como Lajedo, que se converte no mundo todo dia. É muita gente. Quem vai ensinar essa multidão? Quem vai pastorear? Na China, 30 mil na China se converte todo dia. Quando o comunismo entrou na China, era 1 milhão de crentes. E o Mao Tse Tung, ele disse: eu vou acabar com a igreja. Começou a perseguir. Mao Tse Tung morreu. Em 2014 eram 58 milhões de crentes. Mas a previsão é que em 2030 247 milhões de chineses serão convertidos a Jesus. Quem vai discipular os chineses? No Brasil, 12 mil se convertem no Brasil todos os dias. A população evangélica passou de 15,4 no ano 2000 para 22,2 em 2010, e hoje, em 2017, nós somos 27% da população no Brasil. Ou seja, se a tendência continuar, até o ano de 2020, metade do Brasil será evangélico. Amém? Mas mais do que amém, minha preocupação é: quem vai ensinar esses 109 milhões? Será que nós vamos ter crentes só de nome? Porque é crente, mas continua mentindo, sonegando, batendo na esposa, pastor que comete atrocidades. Nós não queremos 109 milhões de crentes nessa nação para ser uma vergonha. Nós queremos gente convertida de verdade e gente discipulada. Amém? A tua igreja, a igreja que você vai pastorear, está incluída aí nesses 109 milhões. E Deus vai esperar de você que você cumpra o seu papel. Garanhuns tem 138.642 habitantes. Essa é a estimativa para o ano de 2017. Em 2010 nós éramos 21.230 evangélicos nessa cidade. Não estou dizendo que todos nasceram de novo. Se crescêssemos 1% ao ano, de 2010 para cá, seríamos 30 mil. Mas nós somos 138 mil habitantes. Ou seja, nosso campo missionário é de pelo menos 100 mil pessoas. 100 mil pessoas. Isso dá, irmãos, mais de 100 igrejas. Muito mais. Quase 200 igrejas com essa quantidade que nós temos. É um grande campo missionário só na nossa cidade. Mostra agora o entorno de Garanhuns. Contando com Garanhuns, nós temos ao redor de nós 500 mil pessoas. Com Garanhuns, chegamos a quase 700 mil pessoas. E essas pessoas estão a menos de 1 hora de distância da gente. Todas essas cidades, coloca aí a lista. Todas essas cidades, elas estão a menos de 1 hora de Garanhuns. Você pegou o carro, você chega lá em menos de 1 hora. 705 mil, isso aqui é censo de 2016. 705.938 pessoas. E por último, nosso estado. E nós vamos orar agora pelo nosso estado. Aqui nós temos as maiores cidades, as 31 maiores cidades de Pernambuco. Todas elas com mais de 58 mil habitantes. Queridos, de uma dessas aqui, Deus vai nos mostrar para nós plantarmos uma igreja. Pastor, qual é? Não sei. Não sabe? Não, ainda não. Quem vai? Também não sei. Com certeza, dos que vieram de manhã e dos que estão aqui, alguns serão enviados. Mas nós estamos orando e pedindo que o Senhor nos dê
cidades estratégicas nesse estado. Vamos estender nossas mãos, abençoamos o nosso estado, abençoamos essas cidades. Senhor, foi para um momento como este que o Senhor nos colocou em Garanhuns, porque de Garanhuns vai sair missionários, pastores, líderes. O Senhor disse que Garanhuns era uma Antioquia, assim como na igreja de Antioquia havia profetas e mestres, e de lá Barnabé e Saulo foram enviados. Senhor, de Garanhuns vai sair, Senhor, missionários e pastores e líderes. Senhor, eu quero colocar essas cidades, que o Senhor nos mostre, Senhor, que o Senhor nos aponte aquela que está no teu coração, que será a próxima cidade que nós vamos conquistar para Jesus, que nós vamos enviar discípulos que farão diferença. Pai, eu oro por esse momento que nós estamos vivendo. Diga, Senhor, eu quero ser como Esther, obediente, submisso, que honra as minhas fontes. Eu quero ser, Senhor, desafiado da minha acomodação para me levantar, arriscar por causa de Ti. Diga, Senhor, me faça ser como Mordecai, um bom pai, um bom discipulador, que preparou Esther para um momento como aquele, onde ela fez a diferença. Em nome de Jesus, amém. Senhor, eu oro por isso, para um momento como este, que o Senhor nos ajude a levantar líderes, que o Senhor nos ajude a levantar discipuladores, que o Senhor nos ajude a levantar pessoas que compreenderam o seu destino profético para essa hora da humanidade, para esse momento da história, em nome de Jesus.